Seu podcast preferido vai começar. Segura aí. Querido Piauí. QPcast, o seu podcast. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do nosso querido Piauí, nosso QPcast. Hoje nós estamos em um episódio maravilhoso, incrível, recebendo aqui umas pessoas mais do que especiais que estão aqui conosco nos nossos estúdios, né? Já vamos apresentar para vocês. Antes de mais nada, eu quero lembrar que você deve se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para seguir o nosso querido Piauí, tanto no YouTube quanto em todas as redes sociais. Muito bem, seja bem-vinda, irmã Consolação. Ela já esteve conosco, bem-vinda. Bem-vindo, Cleison. Muito obrigada pela acolhida neste momento. Tá emocionante demais esse momento, viu? Porque recebendo, né, pessoas lindas, né, vinda de Teresina, e então a gente assim fica muito feliz. Muito obrigada aí pelas portas abertas aqui, não é? Fique à vontade, seja bem-vinda. Para a gente é um grande prazer recebê-la novamente pela primeira vez aqui conosco, a irmã Nair, que está aqui comigo. Irmã Nair, bem-vinda aqui, ela que veio de Teresina, Piauí, diretamente para cá, para ouvir a gente aqui, para falar, contar da história dos 40 anos da CRB no Piauí. Bem-vinda, irmã Nair. É uma alegria estar aqui com vocês, revendo pessoas amigas, né, dessa caminhada aqui da Diocese de Picos. Uma alegria que a Diocese de Picos assume, né, a abertura dos 40 anos da história da CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, Regional do Piauí. Muito bem, seja bem-vinda também. E quero apresentar mais uma pessoa que está conosco aqui, ela que é de Picos, já está há 3 anos aqui conosco, né? Uhum. A irmã Janete. Bem-vinda, irmã Janete. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Boa noite, Cleison. Muito obrigada pela acolhida e dizer da alegria, da satisfação de poder participar desse momento e de estar aqui para a gente fazer esse diálogo conjunto com as colegas aqui de caminhada, da missão e da CRB. Bem, eu fiquei sabendo que vocês têm aqui um hino de boas-vindas, né? E eu queria ouvir, já está a banda conosco aqui, né? Vamos apresentar aqui a banda também, conosco, o Elvídio, não é isso? Que está no violão, já gravei o nome aqui, Elvídio. Está com a gente. E o Ferdiran. E o Ferdiran está com a gente jovem, também. Né? Lá de Sussuapara. Maravilha. Lembrando que também temos aqui, não estão aparecendo, mas tem outras pessoas maravilhosas aqui também que estão nos auxiliando, nos ajudando a fazer desse podcast um podcast maravilhoso. A irmã Erilene, tem também a irmã... A Juliana, a prepostulante. Prepostulante, que maravilha, isso. Que palavra bonita, né? Sejam bem-vindas, elas estão aqui nas dependências do estúdio conosco também. E vamos ouvir esse louvor que é para abrir já, né, com chave de ouro aqui o nosso podcast. Você que está assistindo através do Instagram, né? Bem-vindo também. E vamos ouvir, é um podcast especial celebrando 40. Gente, 40, são 40 anos da CRB no Piauí, tem muitas histórias boas. E Cleison, meu querido, é o seguinte, viu? Foi escolhido aqui para fazer essa abertura do jubileu. Que não é? Olha só como é lindo, como esse momento é bonito. Porque foi uma escolha. Vamos fazer lá em Picos. E aí escolhemos aqui a casa de vocês. Que maravilha, a gente está muito feliz de receber esse pessoal, de recebê-los aqui, de receber todos vocês. Para a gente é muita alegria, é muito agradável e vocês podem iniciar, né, a nossa a banda aí da CRB, né? O pessoal que está aqui com a gente, né, fazendo esses lindos louvores a Deus. Muito bem, vamos lá. Vídeo e Ferdiran. Vamos lá. Está chegando
aqui. Só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo ao nosso encontro. Muito bem, que hino maravilhoso já de acolhida para você que está aí nos assistindo, aí na sua residência, na sua casa, no conforto do seu lar. E eu queria já começar aqui, né, com a nossa irmã Naira aqui, que está conosco, que veio de tão longe para celebrar esses 40 anos da CRB no Piauí. E a senhora que é coordenadora e presidente, né, da CRB no Piauí. Irmã Naí, eu queria saber da senhora, queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho da história da CRB, como foi que iniciou tudo, como é que começou? Eu estava conversando aqui com o Cleison. Nós estamos fazendo 40 anos na história da CRB no Piauí, a partir da sua fundação. Mas a CRB, ela já existia como uma sub-regional. A gente tinha uma vida já preocupada com a formação das jovens que estavam entrando na vida religiosa, homens e mulheres, né, em congregações, em ordens, dentro de Teresina, dentro das dioceses, né, do Piauí. E então a gente começou um trabalho de unidade com a regional de Fortaleza. Então, durante 7 anos, houve todo esse trabalho em que se prestava conta à diretoria da Regional de Fortaleza. Havia toda uma organização de equipes de formadores, de preocupação com prioridades, com encontros de formação para religiosas e religiosos dentro de Teresina. Então, foram 7 anos de caminhada em preparação para a fundação. E isso em sintonia com a CRB Nacional, que nessa época sua sede era no Rio de Janeiro. Então, como iniciou, como o Cleiton está perguntando, a partir da fundação, nós tivemos a Assembleia, que foi nos dias 26 a 28 de agosto de 1985. Temos aqui fotos bem antigas, né? Desculpa interromper. Gente, a gente tá com fotos maravilhosas aqui. A senhora pode se dirigir um pouquinho mais virando para essa câmera daqui, ó. Isso. A gente vai mostrar aqui. Que foto maravilhosa, gente. E essa foto, ela é de... Eu tô vendo aqui a data dela, irmã, aí, de 1985. Não é isso? Tem essa outra foto também para você que está em casa. Pode continuar, irmã, eu vou só mostrar. Enquanto o Cleiton está mostrando, como ele disse, fotos antigas, mas vocês veem 40 anos, né, essas fotos aí na nossa frente, e é tão visível o rosto de irmãs, que vocês podem se reconhecer nessas irmãs jovens, né, que estavam aí presentes nessa assembleia. Essa assembleia aconteceu na Casa das Irmãs de São José, na Vila Operária, em Teresina, e havia 58 participantes, religiosas e religiosos, com a presença da diretora, da diretoria, não é, presidente da CRB de Fortaleza, irmã Isabel, e do presidente da CRB Nacional, o irmão Claudino, estava ali presente. Então, nesses 3 dias, 26 a 28, temos a ata, temos todos os registros mostrando a fundação da CRB de Teresina, como a gente chamava. Hoje estamos colocando o CRB do Piauí, porque envolve todas as 8 dioceses. É uma CRB do Estado. A Conferência dos Religiosos do Brasil foi fundada no Piauí nessa data, que hoje faz 40 anos. Então, todo este ano, nós teremos, né, atividades em cada mês para reolhar e recontar essa história de fé, de luta, de profecia. Maravilha, 40 anos, 4 décadas, né? Eu queria saber da senhora, irmã aí, quais foram, né, os maiores desafios, né, nessa jornada de 40 anos, 4 décadas. E também queria saber da senhora como que a CRB tem contribuído na vida religiosa e social também das pessoas.
como a gente colocava, a preocupação era esse envolvimento, essa unidade de todas as congregações e ordens religiosas que nós temos, não só em Teresina, mas em todas as dioceses. E a preocupação maior era a formação de jovens que estavam entrando nessa caminhada. Então, um dos primeiros pontos que nós tivemos que enfrentar foi esse desafio de organizar uma equipe de formação, onde havia a presença de representantes das congregações, e ali começou os primeiros passos que continuam até hoje, que são as etapas que nós temos na formação da vida religiosa, que é o Aspirinter, Postulinter, Novinter e Juninter. E depois continua a formação permanente, com encontros, com retiros, com todas as idades, né, que nós temos que ir respondendo, né, aos desafios de hoje. Maravilha, que bacana. Irmã Janete, que está aqui conosco já há 3 anos em Picos, Piauí, né, morando, residindo. A senhora é de onde, naturalmente? Eu sou natural do estado do Tocantins. Olha. Sou uma goiana tocantinense, porque quando eu nasci era Goiás, né? Mas sou dessa região ali, divisa com o Maranhão. E a gente já faz, assim, está nessa caminhada já há bastante tempo e já rodou em algumas... rodou, assim, no sentido de que a gente já mudou muito de lugares. E estava no Tocantins quando eu vim para cá. Mas eu já tinha morado em Teresina, na verdade. Então, já conhecia aqui. Mas de ter vindo até participar de uma missão jovem, em 2013. E aí, para residir, eu vim agora. Está fazendo 3 anos. Que maravilha. Você reside... eu queria saber, irmã Janete, irmã Consolação, queria saber de vocês, como é isso? Vocês, no caso da senhora especificamente, a senhora mora um tempo... Faz essa... É uma missão? É isso? É uma missão. Então, assim, nós somos várias congregações. Aqui na Diocese de Picos já teve muito mais congregações, com carismas diferentes, mas a gente trabalha de forma coletiva, de forma conjunta. Então, eu sou irmã do Imaculado Coração de Maria, é a minha congregação, né? Maravilha. A irmã Naí é das Irmãs de São José, a irmã Consolação... Filha da Caridade, né? Então, assim, a gente, a CRB, ela une todas essas congregações, né? São congregações como se fosse diferentes. Congregações diferentes que trabalham juntas na missão. No mesmo propósito. No mesmo propósito, com carismas diferentes. Que maravilha. Mas o que foi que motivou a senhora? O que me motivou, mas o trabalho, a missão em si, né? Mas de um modo especial, assim, o meu despertar vocacional se deu junto com a juventude, a partir do grupo de jovens, esse trabalho com a pastoral da juventude em si, foi o que foi me ajudando, assim, também nesse processo de discernimento para a vida religiosa consagrada. Inclusive, até hoje, assim, toda a vida, a minha missão, ela canaliza mais nessa linha com as juventudes. Que maravilha, cuidar de jovens. Agora, a irmã Consolação, se eu eu olho para ela, já me dá vontade de sorrir, de felicidade, que ela transmite esse negócio, essa coisa, não é? Irmã Consolação, conte da experiência também para a gente. Eu estava conversando aí, né? E a gente só lembrando aqui, quando você falou sobre as congregações, né, e tudo, aí de vez em quando, aí eu me lembrei, de vez em quando a gente junta as panelas, a gente usa esse termo. Vamos juntar as panelas hoje, então é quando a gente aqui em Picos, né, a gente às vezes tem essa daí, de juntar as panelas, no Natal, no Ano Novo, né. Que bacana. Pois essa dimensão, né, dessa entrega, né, a Deus, né, o seguimento a Jesus Cristo, né, isso é muito forte, né? Quando Deus chama, né, tem uma jovem ali, né, a Juliana, e a gente sente, né, muito forte, né? Não tem como calar, não tem como recuar, né? A tendência mesmo é você se jogar, não é? Irmã Janete, irmã Naí,
Né? E nós aqui, todas nós, até mesmo os leigos, né? Então aqui um jovem, né? Aqui esse grande homem que é vibrante na missão, viu? Então a gente diz sim ao projeto de Deus. Isso é o seguimento a Jesus Cristo. E esse segmento, né, ele vai fluindo na vida da gente. E isso se torna testemunho, né, para outras pessoas. Para dizer, poxa vida, vale a pena. Né? Vale a pena deixar tudo e seguir Jesus Cristo. Que maravilha. Quando essa irmã Consolação, ela é, sabe, irmã Naí, ela é essa figura incrível, cheia de luz, que eu gosto particularmente assim dessa pessoa, do jeito dela, que ela transmite essa alegria pra gente, né? Sou até suspeito de elogiar por conta disso, que a gente já tem também essa proximidade, todas as filhas da caridade. E hoje, recebendo aqui vocês, eu queria saber, irmã Nair, nesses 40 anos dessa missão, dessa vocação, eu queria que a senhora contasse um pouquinho, que eu sei que são muitas histórias, né? São muitos testemunhos, muitas coisas a falar, mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho, pelo menos desse um gostinho para a gente aí de uma história emocionante que a senhora viveu ao longo desses 40 anos nessa missão. Olha, toda a congregação, nós conhecemos a história, porque ela foi fazendo parte, né? Foi entrando, né, da caminhada da CRB. E como tanto a irmã Consolação como a irmã Janete colocaram, é um chamado de Deus, porque Ele nos ama e continua chamando a cada dia. E o gostinho que a gente vai sentindo no dia a dia na vida religiosa é ver o compromisso, é ver a alegria, como dizia o Papa Francisco, né? Onde há a vida religiosa, ali há alegria, né? Então, essa alegria que a gente vê, que transmite, né? A pessoa não precisa falar, né, Cleiton? Verdade. Como você mesmo disse, os olhos mostram, os gestos mostram, né? A maneira de ser. Uma pessoa realizada, uma pessoa amada por Deus e que transmite este amor aos outros. Então, o que alegra na vida religiosa? É ver irmãs comprometidas, irmãs transmitindo alegria, transmitindo essa felicidade, irmãs sendo essa transparência de Jesus Cristo, não é? Que se dá totalmente por nós. Então, como você disse, nós temos muitos testemunhos nesses 40 anos da vida religiosa, na caminhada no Piauí, não é? Congregações inseridas, congregações que são irmãs já todas idosas, mas que é um testemunho naquela comunidade. Congregações que nós vimos irmãs jovens trabalhando, se formando, não é? Como a Janete aí lembra disso, né? Caminhando para um estudo lá em Araguaína, não era? Sim. Então, procurando um estudo superior, uma capacitação, para quê? Para servir mais, para se colocar mais, não é? Nesse serviço de Deus. E aquelas irmãs mais idosas ali, dando maior apoio e sendo principalmente, Cleiton, presença. Quando uma pessoa chega na sua casa, ela quer ser bem recebida, não é? E aquelas irmãs com mais idade estão ali, como pilares, recebendo com alegria, transmitindo isso que Janete e Consolação coloca, o carisma da sua família. Como você já está entendendo, são várias congregações, várias ordens, toda com carisma diferente. Esse dom que recebe de Deus, recebeu dos seus fundadores e que vai levando em frente, não é? Vai transmitindo. Não é como alguns dizem, farinha do mesmo saco. Não pode ser. Porque cada uma, né, tem sua maneira de ser. Cada um, me referindo aos religiosos, tem seu carisma próprio, seu dom próprio. Agora nós estamos com uma diretoria que foi eleita agora no final de agosto. Ela está começando este ano a assumir a CRB no Piauí. E ela tem todos religiosos, tem jesuíta, tem sacramentino, uma mistura de famílias, não é? Tem ursulinas, não é? Tem eu, São José, tem irmãs de Santa Teresa, tem irmãs mercedárias. É uma equipe de 6 pessoas que se unem para mostrar esse amor e esse compromisso de levar em frente a caminhada da CRB. É muita história. 40 anos é muita história. Eu queria só, dentro disso, que posso interferir? Claro, fique à vontade. Que a irmã Naí está falando, da questão do testemunho.
Agora, nessa última viagem que eu fiz em São Paulo, eu tive a graça de conhecer um pouco o trabalho das irmãs em um dos nossos projetos sociais. E lá eu conheci uma irmã que eu ainda não conhecia da minha congregação, como a gente tem muitas comunidades, não conhece todas, 90 anos de idade, dando curso de bordado para as mulheres. E aquela presença bonita, assim, que você olha para ela e você sente, sabe, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela serenidade em estar ajudando aquelas mulheres. Então, ela é uma presença, tanto no sentido de ensinar algo que é como uma terapia, que é tanto necessária hoje para as mulheres, como também aquela pessoa da escuta ali. Então, acho que a nossa vida é isso. Assim, a gente viver todo esse processo de nossa vida com serenidade, com tranquilidade, transmitindo essa paz e essa realização. Porque ela veio mostrar lá vários bordados muito delicados, sabe? Esse bordado à mão, tudo muito feito com muito amor, muito carinho, que depois também tem um retorno para essas mulheres, porque depois elas comercializam para poder ajudar também financeiramente. Então, acho que essa questão assim, do testemunho da vida religiosa nos diversos espaços onde a gente está é muito importante. Nos 4 cantos, né, do Piauí, né? Todas as dioceses, né? Diocese de São Raimundo Nonato, Diocese de Oeiras, Diocese de Parnaíba, Diocese de Campo Maior, Diocese de São Raimundo Nonato, que mais? Bom Jesus, né? Então, nós em todos esses cantos, lá está um religioso, uma religiosa, um consagrado, uma consagrada. Porque Deus nos chamou. E Deus continua nos chamando. E chama para um momento novo. Olha aí, bem mais louvor. Vamos lá, o vídeo e Ferdinand. Caminhar junto com seu povo, é hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. Você que está aí participando conosco, não é? Deste momento lindo, certo? Desse podcast. Por isso, vem somar conosco, caminhar conosco, entrar na roda também. Maravilha, isso é muito bom. E eu queria perguntar, porque assim, como uma pessoa leiga, né, nesse sentido, são várias instituições religiosas, congregações e ordens diferentes, mas a CRB, os 40 anos no Piauí, isso é porque a CRB, ela traz essa união dessas diversidades, aliás, da diversidade, não é isso? De várias ordens religiosas, várias instituições, e a CRB seria isso, Irmã Consolação? A CRB, não é? Ela é justamente essa junção de muitas congregações com carisma diferente, como já a irmã Janete, a irmã Naí colocou, né? Carismas diferentes. Em cada tempo, né, os santos, os grandes santos, eles sentiram a presença do Espírito Santo e um chamado, né, para um determinado compromisso com Deus, no estilo de vida. Então, nossas congregações aqui, viu, todas nós temos, não é, esse grande santo, essa grande pessoa que fez isso acontecer e que nós seguimos, que são justamente o carisma, né, o carisma de cada congregação. A nível de Brasil, né, porque a sede mesmo da CRB, né, ela se encontra em Brasília, nacional, certo? Então, aí vai como uma cascata,
não é? Então, vai descendo, aí chega nos regionais. O nosso regional é o regional Piauí, certo? E depois vai descendo para os núcleos, que os núcleos ficam nas dioceses, né? Distribuídos nas dioceses. E aí é essa organização, né? Toda uma organização, juntando todas as congregações, porque nós temos o mesmo objetivo, que é servir Jesus Cristo, né, nos pobres, né? É fazer o que Jesus fez na terra, né? Esse é o nosso legado. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiz para a senhora, irmã Consolação, mas eu queria fazer essa pergunta para a irmã Nair, né? Que foi naquele podcast que a gente gravou, que era a pergunta sobre o Papa. Naquele momento a gente refletia. E o Papa Francisco estava doente, mas ainda estava ali, tinha uma caminhada. Agora a gente tem esse novo Papa da Igreja Católica, né? Que é o Papa Leão XIV, não é isso? Eu queria que a senhora falasse o que a senhora acha de como vai ser esse pontificado dele e sobre... Ele é um papa, né, que ele também vem de uma ordem diferente, não é isso? Religiosa. Congregação religiosa. Queria que a senhora se expressasse, irmã. Bem, o nosso Papa, né, eleito há pouco, Leão XIV, ele já começou na primeira fala dele, na primeira apresentação, logo depois de ser eleito, desejando a paz. As palavras de Jesus Cristo, né? Deseja, eu quero essa paz. E uma paz num mundo que está muito dividido, não é? Uma paz onde há tantas guerras. Aqui, se olhar o Brasil, né? Os desmatamentos, morte de tantos lavradores indígenas, né? Se a gente for acompanhar a história. E o que ele diz da vida religiosa? Ele segue muitos os passos do Papa Francisco. Ele dá continuidade nessa sinodalidade, né? Dentro da igreja, esse projeto que foi colocado. E ontem mesmo ele já nomeou uma religiosa, né, para ser secretária no Discatério da Vida Religiosa, né, que das toda a vida apostólica. O Papa Francisco escolheu uma mulher para ser presidente e ele escolheu outra mulher para ser, não é, secretária. Então mostra o quê? A abertura, não é, para a vida religiosa. Abertura toda da essa igreja abertura da igreja, incluindo as mulheres em cargos que antigamente só eram os homens que assumiam. Isso, não é? Abrindo a maioria, Cleiton, no mundo, são de mulheres na vida religiosa. Que maravilha! Tem muitos religiosos, mas a maioria são as mulheres, né? Congregações femininas, mulheres comprometidas nesse segmento de Jesus Cristo. Que maravilha! E eu estendo para a senhora também a mesma pergunta do que a senhora acha desse pontificado, irmã Janete, também. Eu acho que a gente vive assim, um momento esperançador, né? Primeiro, a gente viveu muito essa angústia do sofrimento do Papa Francisco, esse medo, inclusive, né, dessa interrupção do seu legado aí. Porém, a gente confiou no Espírito Santo e a gente acredita muito que foi uma força do Espírito Santo que iluminou de uma forma tão rápida, né? Foi rápido. Acho que eu me lembro que no anterior foi mais demorado, né? A escolha. E agora parece que foi assim bem mais rápido e de uma forma que satisfatória, porque assim a gente não dá para avaliar muito, mas o pouco que a gente já viu desse início, né? Como a irmã Naí falou, esse início já assim, nesse desejo de paz e também nessa abertura, que a gente percebe que, de certo modo, é uma continuação aí desse legado do Papa Francisco e também esse desejo de uma igreja voltada para os mais pobres, para os mais necessitados, os gritos da sociedade, né, em geral, os clamores e esse desejo de que o projeto de Jesus Cristo se torne concreto, gerando vida e dignidade para todas as pessoas. Então, a gente segue esperançando. Maravilha. Eu vou aproveitar também e estender para a senhora essa pergunta também e dizer também, irmã Consolação, eu acho que assim, é muito difícil, porque o Papa Francisco deixa um legado, um peso positivo para a igreja, um saldo muito alto, positivo, né? Pelo papado dele, o que a senhora
diz sobre também agora o novo Papa, né? Leão XIV. A gente, acima de tudo, né, essa confiança, né? Confiança de que Deus continua alimentando a sua igreja, né? Que o Espírito Santo, ele é quem conduz, né? Lembra que na pergunta, né, quando você fez, da última vez que nós estivemos aqui, nós falamos, né, que o Espírito Santo ia guiar, né? A gente não ousava dizer determinado nomes ou pensar em alguém, porque o Espírito Santo é quem conduz. Então, com certeza, né, isso está acontecendo, né, e vai acontecer sempre. E a gente espera muito justamente essa abertura, né? E ele, né, ele vem justamente de uma congregação religiosa, né? Ele é religioso, né? Então, por ele ser religioso, ele bebeu muito, né, na fonte. É uma espiritualidade. Graças a Deus, a gente pode dizer assim, né, irmã Janete, irmã Erilene, a vida religiosa, ela é um bem muito grande para a igreja. Muito, muito, muito. Por quê? Porque a vida religiosa, ela tem uma organização muito forte, né? Toda congregação, ela passa, né, pela mediação do Espírito Santo. Ela não nasceu e nem acontece de qualquer jeito. Ela sempre nasce pela força do Espírito Santo. Então, ele vem dessa linhagem, ele vem dessa estrutura forte, que tem base, né, que tem raízes fortes na força do Espírito Santo. Então, a gente espera isso, né, que ele seja sempre aberto à ação do Espírito Santo e que o Espírito Santo derrame abundantes graças, né, sobre ele, para que isso possa correr até e chegar até aqui em Picos e nos nossos corações. Irmã Anaí. Só queria também só ressaltar que assim, ele pega um pontificado num momento assim de uma sociedade muito dilacerada e de uma sociedade muito dividida, sofrida, e também onde se tem alimentado muito a questão do ódio, quando ele vem chamar para a paz, né? E eu sei que o desafio para ele, os desafios são muitos para poder conciliar e para poder caminhar com esse projeto de Deus, com esse projeto de Jesus Cristo, que é de unidade, de fraternidade, de amor, de paz, em uma sociedade tão difícil como a nossa. E o que foi que a senhora sentiu quando abriu aquela janela, quando teve aquela fumaça branca? A senhora estava assistindo no momento foi anunciado o nome do Robert Prevost, não é isso o nome dele? Exatamente. Nós ficamos assim, estava eu e outra irmã, estava na Bolívia fazendo uma visita à comunidade. Bolívia. Estava fazendo uma visita. E aí, quando falou o nome, a gente ficou emocionada, na verdade, né? Assim, por ver a pessoa, por dizer, meu Deus, é novo, uma pessoa mais nova até, né? Ele acho que foi um dos papas mais jovens escolhidos, né? Então, ele terá um pontificado bem mais prolongado também. A gente ficou muito emocionada e já fomos também pesquisar, quando saiu a questão do nome. Aí já fomos pesquisar o que tinha a ver esse leão com outro leão. Né? Então, assim, a gente já foi buscar um pouco a história, tentar conhecer um pouco o que tinha a ver uma coisa com a outra, porque a escolha do nome, né? Mas a gente ficou muito feliz. Eu queria saber, irmã Anaí, qual a importância da espiritualidade dentro da missão da CRB nesses 40 anos. Fazendo memória um pouco aí ao Leão, né? Nosso Papa, sim, Leão XIV. Fique à vontade. É só para poder fechar no que você está perguntando. Os pilares na vida religiosa é a oração, a comunidade e a missão. E o que foi que a senhora sentiu também? Diga também. Que vai em cima do que você está dizendo. E o pronunciamento dele, logo depois das bênçãos, foi dizer o quê? Estou aqui para criar pontes. Verdade. E é isso que a vida religiosa faz. O que é a nossa missão? Criar pontes. Então, quando você falava da importância da espiritualidade dentro da vida religiosa, para poder ter uma missão, o desafio é esse.
que se faz desde o início, quando uma jovem entra aí no aspirantado, no postulantado. É essa unidade, esse encontro pessoal com Jesus Cristo. É Ele que chama. Então, eu tenho que ter tempo para namorar com Ele. Eu tenho que ter tempo para ficar cada vez mais apaixonada por Ele. Eu posso ter meus 80, 90 anos, no exemplo que a irmã Janete dava da irmã dela, lá em São Paulo, uma mulher apaixonada por Jesus Cristo. Por isso que ela assume essa missão lá com essas senhoras, não é? Então, o ponto alto é a oração, é a espiritualidade. A intimidade, Essa né? intimidade. Com Deus, né? E a partir disso, se assume o desafio de viver em comunidade. De se amar uma a outra, de se aceitar uma a outra, não é? Esse amor que, como Jesus coloca, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Se você vive isso, aí você assume uma missão com transparência, com responsabilidade, não é? Maravilha. Essa missão que nós somos chamados. O que será que mata mais? A fome, a peste, ou a guerra, ou o ódio? O que será que mata mais, irmã Naí? Olha, isso que nós até já colocamos algumas das irmãs aí. A desigualdade, não é? O ódio. Isso tudo vai acabando. Você olha quem são os ricos no mundo, não é? Mas não pode partilhar. Isso que o Papa está pedindo, da paz. Por que a guerra? Que não deixa nem aqueles que querem levar alimento chegar lá para dar o alimento. Que ódio, que mal é esse, né, que está dentro do mundo. E quem cria isso? Nós mesmos, na ganância do poder, não é? Por isso que é bem claro quando Jesus disse, o meu reino não é um reino de poder como dos governantes. O meu reino é servir. Eu vim para servir. E é isso que um jovem entra na vida religiosa. Ele está ali. A primeira pergunta, Cleiton, que a gente pergunta lá, e os jovens, todos, acho que todas duas aí, ela, Ledine também, eu quero servir aos mais pobres. Essa entrega. Você vai ouvir isso de quem se coloca totalmente, não é? Nesse amor a Jesus Cristo. Eu estou aqui para servir. Não é para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Por isso eu estou nesse caminho. Oração, comunidade, missão. Desafios. Um grande desafio. Irmã Consolação. Diga lá. Irmã Consolação é alegria pura. Ela bebe da fonte de alegria, de sorriso, que eu digo isso. Mas, irmã Consolação, eu queria saber da senhora quais são os desafios que a CRB tem para os próximos 40 anos, 100 anos, 1000 anos para frente. Eu não queria nem atrapalhar a Consolação na resposta, mas eu acho que nós colocamos esses pilares, poderia dar uma pausa para a gente colocar a missão. Isso. E aqui nós temos um canto sobre missão. Opa, muito lindo. Agora. Dá um canto aí, bem bacana aí. É missão de todos nós. Vamos lá. Para anunciar o seu amor, Deus que me criou e que me consagrou. Para anunciar o seu amor, eu sou uma chuva em terra seca. Eu sou uma chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todas nós. Eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Uma chuva em terra seca, eu sou uma chuva em terra seca, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e pra servir. Todas nós, eu chamo, eu quero ouvir a sua voz.
coração de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. As cantoras. Maravilha! Tá bom, não tá, Cleison? Tá uma animação daquelas, irmã Consolação. 40 anos de alegria aqui no Piauí. CRB é só alegria. Muito bem. Mas os desafios, não é, também são grandes, né? Porque é assim, né? Onde tem um irmão sofrendo, né? Onde tem um irmão sofrendo, ali está a vida religiosa consagrada. E talvez, né, o maior desafio hoje seja um certo descaso, né, com essa situação dos pobres, né? Também a diminuição, né, de vocações, né, a gente pode também dizer isso, um dos grandes desafios, tantos pedidos, né, irmã Naí, das irmãs, das congregações, né? Há muitos pedidos. Irmãs, vocês vêm morar aqui, irmãs, seria bom que vocês estivessem aqui, não é? E a luta é grande, né, pra gente, a questão das causas, né? As pessoas sempre vêm pedir para vocês vem morar aqui, Pois é. me dá a mão. Justamente. E aí a gente, quantas pessoas a gente não escuta, né, convidando para ir para as comunidades e tudo, mas é uma luta, né, muito grande. E a gente pede, né, assim, a Deus, né, pela ação do Espírito Santo, que suscite jovens, que abrace a causa do Jesus Cristo, o Jesus Cristo aqui na terra, né? Esse Jesus Cristo pé no chão, como a gente diz, não é? Que vê o sofrimento, que passa, né? Que passa por ele, pelas mãos, pelos pés, pelo olhar, justamente esse amor, o amor caridade, né? Esse amor que se entrega, que se joga. Eu creio que atualmente assim é um grande desafio para a gente, né? Essa diminuição, não é isso, das vocações, porque a gente fica assim, às vezes com mãos atadas sem poder fazer muita coisa, né? Mas também, né, dentro dessa dimensão, a situação que o país vive, das injustiças, às vezes situações que a gente fica impotente diante daquilo que a gente não pode nem consegue resolver, né? As irmãs também podem estar colocando, né? É tempo de luta, mas também é tempo de esperança, né? A gente também não vai parar nisso, não vai parar aí. Ninguém para aí. Por isso que nós estamos aqui comemorando 40 anos. 40 anos, né? Apesar dos desafios, mas são 40 anos bem vividos no Piauí. Quando eu era irmã jovem ainda, e eu fui enviada para uma escola, né? E eu pedia muito à irmã, eu quero ir para a missão. Eu quero ir para a missão. Aí, Dom Fernando Panico, na época, na diocese de... Era o Eiras Floriano. O Eiras Floriano. Então, ele chamou, né, as Filhas da Caridade para ir para uma comunidade Itaueira, que compreendia, né, era o município de Pavo Sul. Chamou a gente para Pavo Sul. E quando a irmã, minha visitadora, na época, convidou, irmã Consolação, que eu ia enviar, era irmã jovem, sem voto, assim como a irmã Erilene também, sem voto, né? Irmã jovem. E eu fiquei muito feliz, porque eu vim para uma realidade de pobreza, de sofrimento, não é? E é dentro disso daí que a gente sente, né, o amor de Deus, porque é isso que Ele quer, né? A vida religiosa está para estar no meio dos mais sofridos. Nós não estamos para estar no meio daqueles que já têm tudo, né? Estamos para justamente estar no meio daqueles que não têm nada. Então, esse é o maior legado, né, da vida religiosa consagrada. Está lá onde ninguém quer ir. É isso a maior alegria nossa, né? A irmã Consolação, quando ela fala, ela
tem esse negócio, ela transmite essa alegria, mas tem ela tem essa... a gente é vizinho, viu, irmã? Eu tô falando assim. Ele tá falando porque ele mora lá no Canal Bal, somos vizinhos. Somos vizinhos. Conhece bem a missão da irmã. É uma bênção na vida de quem conhece ela aqui. É né? porque é muito amor, né? É verdade. Irmã Naí, a senhora é coordenadora e presidente da CRB no Piauí. Há quanto tempo que a senhora tem... a senhora já já esteve na fundação, nesse início, mas há quanto tempo a senhora está atuando como coordenadora desse grande trabalho? Rocleis, se a gente for voltar atrás, lá no período que era subregional, não era ainda uma fundação, não era ainda uma CRB como regional, cada mês eu ia a Fortaleza para prestar conta do nosso trabalho como subregional, pelos anos de 1978. Olhe bem, é muito Caminhada muito linda. Eu era um juniorista e já era responsável na CRB como tesoureira, assessora, né, como a gente chama. E depois os anos foram passando, nessas últimas décadas, já fui umas 2 ou 3 vezes da diretoria, tanto na CRB nossa regional, como uma vez na CRB nacional, representando a CRB do Nordeste. Maravilha. E atualmente, né, em agosto, Foi fui escolhida eleita. de novo. Em agosto estou de novo aqui na frente com essas pessoas que a gente já disse, né, que pertencem, os 6. E colocando os desafios, como você perguntava para a irmã Consolação, na nossa frente aqui tem essa toalha, né, que a gente está vendo aqui. Sim. E você está vendo esse símbolo aqui, Rede Um Grito pela Vida, não é? Bem aqui, Rede Um Grito pela Vida. É um dos projetos, é uma da missão da CRB Nacional e, de maneira especial, da CRB do Piauí. Nós começamos aqui no Piauí com 7 irmãs, quando iniciou esse projeto. O que é uma rede, um grito pela vida? Vocês estão vendo aí. É um trabalho diante das pessoas traficadas. É um não ao tráfico de pessoas. É um trabalho junto às crianças hoje e adolescentes, não é? Que são abusados sexualmente. Isso. É um trabalho diante de mulheres que são escravizadas, não é? Violentadas, do feminicídio. É um trabalho junto às pessoas que sofrem o trabalho escravo. É um trabalho junto às pessoas, aquela adoção ilegal de pessoas. Então, você vê que o projeto é grande, a missão é grande, e aqui a Diocese de Picos assume esse trabalho também. Não é? Então, é um trabalho nosso, da CRB do Piauí, junto, que você vê lá embaixo, a CRB Nacional, e aquele nome lá, Thalita Cum, que é essa rede mundial, não é? Com sede lá em Roma. Então, é esse trabalho que nós assumimos. Então, é um leque de trabalho, né? Que você vai encontrando os desafios, mas que vai encontrando religiosas comprometidas e religiosos comprometidos com essa causa desse trabalho aqui. Inclusive, dentro desse trabalho, a irmã Silvana, que é das Calvarianas, juntamente comigo e mais uma leiga, a gente está na coordenação dessa rede aqui na Diocese de Picos. Né? Recentemente, a gente assumiu essa coordenação e a gente tenta fazer também, além de convidar as pessoas a fazerem parte da rede Um Grito pela Vida, a gente também participa de atividades, inclusive agora no 18, completou 18 anos o trabalho com essa rede, Um Grito pela Vida, e nessa comemoração, em parceria com as prefeituras, né, em cada local, aqui em Picos, se juntou também com a prefeitura, e não sei se você viu aquele movimento pelas ruas, nas escolas. Ah, sim, sim. Né? No 18 de maio. Uhum. Então, a gente estava somando junto Que maravilha. nesse trabalho, porque assim, quando a gente fala de vida religiosa, não quer dizer que é um trabalho só dentro da igreja, porque a igreja é pastoral, povo. É assim, a gente trabalha a parte religiosa, mas também trabalha a parte social. E dentro dessa parte social engloba a vida como um todo, né? A defesa da vida. Não basta eu trabalhar o espírito se eu não trabalhar também o corpo, né? A vida, o dia a dia. Né? Projetos também de geração de renda. Exato. A nível assim de Piauí, né? Falando assim de Piauí, dos núcleos.
O trabalho da vida religiosa consagrada é muito lindo, todas as dimensões, né? Na área de saúde, área da educação, área social. Então, a vida religiosa, em cada diocese, né, as irmãs, elas têm um trabalho, nós temos um trabalho de pastoral na igreja e tudo, mas tem um trabalho sempre efetivo e afetivo, junto aos pobres. Muitas trabalham com projetos de geração de renda em todas as áreas, né? Trabalham também com a questão da saúde alternativa. Nós temos aqui na Diocese de Picos a irmã, não é o nome dela, que é da mesma congregação da irmã Silvana, que ela trabalha com a questão da saúde alternativa. Não é? É muito bonito porque a gente vê em todas as áreas, né, da defesa da vida, né, nessa dimensão da defesa da vida, do cuidado com o Adelina. Irmã Adelina. Então a gente vê assim uns trabalhos muito bonitos, né? As irmãs na Serra do Inácio, né, que trabalham com projetos, a irmã Janete trabalha também com projetos. Então nós todas trabalhamos com projetos, né? Vai ter agora um projeto junto à família Vicentina, né? Nós estamos iniciando, né, irmã Erilene? Vamos iniciar um trabalho junto com as crianças e adolescentes ali da comunidade de São Vicente, certo? Que tenha, né, até a Capela São Vicente. Então vai Maravilha. junto com os vicentinos. É um trabalho muito bonito, né, que a vida religiosa faz. E quando a gente fala nessa questão aí também desse trabalho conjunto, quando eu cheguei aqui, a gente tinha um trabalho na Serra do Inácio com relação às crianças. Então, se detectou o analfabetismo. As crianças estavam passando de ano, mas não sabiam ler, não conheciam as palavras, as letras, enfim. E aí, eu não estava aqui, e quando eu cheguei já encontrei esse... Isso foi recente? Foi. E aí, trabalho junto com 2021, 22, né? Por aí. Não dá para acreditar Não, numa coisa dessa. É realidade. Não sabiam ler. E, assim, o índice de analfabetismo muito alto. Aí, a gente conseguiu, então, um projeto por meio de uma outra irmã da minha congregação que estava aqui, para poder auxiliar. E aí, junto com as filhas da caridade, se começou esse trabalho lá. As irmãs, então, abriram uma comunidade na Serra do Inácio, que está até hoje, e com isso, assim, teve uma melhora qualitativa imensa. Isso é muito na importante vida. para a sociedade. Muito importante, né? Porque, assim, o poder público não faz. E a Serra do Inácio, ela está num local onde fica um município joga para o outro, né? Até aqui é meu, até aqui não é meu, enfim. E aí essa falta do poder público, aí a gente acaba assim, a vida religiosa chega e acaba tendo que fazer a diferença e às vezes até papel que não seria nosso, né? Meu Deus A gente do conseguir projetos para isso. E até hoje continua de uma forma assim muito linda, né? A gente acompanha assim, quando eu vi o relatório que a irmã fez, coisa mais linda, com fotos, com registros e a melhora da vida dessas crianças. Então, assim, é muito, muito bom. Então, tanto em relação às crianças, quanto também em relação às mulheres. A gente tem uma grande preocupação com a vida das mulheres nas comunidades. Então, quando a irmã fala de projeto social, nós temos projetos de geração de renda para melhorar a qualidade de vida, mas não só isso. Não é só melhorar a qualidade de vida, mas também a autoestima, trabalhar outras as relações humanas, as relações afetivas, né, com as mulheres, para poder dar essa segurança, né, e uma qualidade de vida, ajudar a se reconhecer como mulher, como pessoa importante, filha de Deus amada, enfim. Eu acho que a nossa missão perpassa por esses espaços, onde a vida clama. Aí a vida religiosa deve se fazer presente. Isso que a senhora falou, irmã Janete, é uma coisa que é muito importante e, assim, às vezes a gente fica até, como é que eu posso dizer, surpreso, perplexo, porque não dá para acreditar que você tem um lugar, que esse lugar tem tanto o índice de pobreza, o índice de educação é tão baixo,
que fica no meio de municípios e os municípios vão jogando de um para outro. Sim. Se fosse uma mina de ouro, que aqui no Piauí teve um município, eu não vou dizer o nome agora, porque me falha um pouco a memória, mas teve um município, agora está com 15 dias, que descobriram uma jazida de ouro em Currais. E diz que a Polícia Federal já está lá. Se fosse isso na Serra do Inácio, aí os municípios estavam Correndo Cada um queria para si o para município. si. Né? Mas como lá não descobriu ainda, então... Ainda bem que nós temos as irmãs que estão, vocês, que são mulheres guerreiras, corajosas, valentes, e que estão fazendo um grande trabalho e estão ajudando na formação desses jovens, na qualidade de vida dessas pessoas. Isso é muito importante. Então, vamos fazer o seguinte... Vamos bater uma salva de palmas para vocês, esses 40 anos, né? Uma salva de palmas para vocês, que vocês merecem. Obrigada. Obrigada. Então, vai ser bonito, né? A gente ouvir essa canção aqui, que fala desse renascer, não é? Vamos de canção. Assim. É pela justiça, né? Então, aí aqui a questão da esperança, a paz só renasce através da justiça, né? Quando o dia da paz renascer. Verdade. Vamos lá. Eu vídeo e Ferdinand. Olha aí, pessoal. Quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira em novo florir, eu vou cantar. Quando as secas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando as flores que secam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito! Vai ser tão bonita a canção, cantada de novo. O olhar da gente, a certeza do irmão, o reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. O olhar da gente, a certeza do irmão, o reinado do povo. É muito bonita a próxima. Vamos lá. Mas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar, o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. A verdade se ouvir, a mentira não mais existir, será em ti. Tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Bonito se ouvir a canção cantada de novo. Olha da gente, a certeza do irmão, reinado do povo. É tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Olha da gente, a certeza do irmão, reinado do povo. Eita! É show, menino. Pensa aqui. O coral. Maravilha. Essa banda aqui é bacana, né não? Olha aí, a banda da CRV 40 anos. Maravilha, quem sabe faz ao vivo. Salva de palmas aí pra banda, maravilha. Pessoal animado, pessoal em ritmo de alegria, de comemoração, de festividade. E eu queria saber desse sentimento que a senhora está sentindo aí. Conta pra gente, irmã Consolação. É vibração total, né? Porque
a gente, assim, nós somos apaixonadas pela vida religiosa consagrada, né? Então, assim, dizer essa nossa vibração, esses 40 anos, e irmã Naí, eu cheguei, assim, novinha, né? Lá em Itaueira. E quando eu fui a primeira vez participar de um encontro lá em Teresina, da CRB, né? A Fátima Bertoli, novinha também, não era? E a gente compôs a coordenação do núcleo naquele tempo. E aí a irmã Naí, eu quero dizer assim para ela, eu tenho uma admiração muito grande pela irmã Naí, eu tenho uma admiração 2003. Pois é, isso aí, olha, eu tenho uma admiração muito grande porque, assim, a irmã Naí, ela é essa coluna muito forte, sabe, da CRB, a nível de Piauí, não é? É sempre essa pessoa, sempre foi, viu, Cleison? Sempre foi essa pessoa assim alegre, Maravilha. carinhosa, acolhedora, né? A gente chegava lá na sede da CRB, né? Na casa lá, na sede. E então era só prontidão, né? Eu me lembro muito bem. Então era presidente na época. Assessora. Assessora, Presidente era né? Fátima A Fátima Bertoli. do regional, Do não, regional. na época foi em 98. Ah, 98 era presidente. Era 98, eu cheguei justamente em 98. Uhum. E eu saí de lá no ano 2000, foi, ano 2000. Então, assim, uma força muito grande, né? Não é porque eu estou diante dela não, viu? Mas pense numa criatura que é assim, apaixonada a vida dela pela vida religiosa, pela CRB, né? E a gente Maravilha. escolhemos novamente, porque diz que o que é bom tem que se repetir. É verdade. Né? Pois se você quiser ir em Teresina e ir lá na Irei. CRB, na Irei. sede, viu? Você será muito bem-vindo. Irei. Vocês dois. Irei. Eu queria saber também, né, do sonho que vocês têm. Eu sei que são muitos sonhos da CRB, mas eu queria que vocês contassem só um pedacinho de um sonho aí desse projeto da CRB. E também eu queria saber como é que a pessoa faz para fazer parte dessa família da CRB, como é que ela consegue fazer parte, ou contribuir, ou colaborar, ou se a pessoa tiver vontade de auxiliar, ajudar no projeto, como é que ela faz, irmã Naí? Olha, nós podemos ter os parceiros, né? Benfeitores da CRB, porque agora essa nova diretoria, ela está começando os passos, né? A criar como seria isso que você está colocando. Nós temos parceiros com outras entidades, como Comissão Pastoral da Terra, não é? Que ajuda e que a gente está presente em todo esse ponto. E uma relação com a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, não é? Dentro da igreja, toda essa apresentação nossa e responsabilidade junto à caminhada da igreja, essa linha eclesial, sinodal que nós vamos assumindo, mas o grande sonho é o sonho de ver uma vida religiosa, vivendo a alegria, vivendo comprometida, participando de nossos encontros. Nós temos na nossa frente esses 40 anos da CRB, esperançando na Terra do Sol, é esse o nosso tema, e cada mês nós teremos um momento de reflexão, um momento de continuar contando essa história. Então, este ano ele vem para isso que a gente está colocando aqui, fazer memória, não é, a essas 4 décadas e firmar esse sonho de unidade da vida religiosa no Piauí, de compromisso e de ser esse espelho, essa luz, essa transparência para a CRB nacional, né? Nós temos que ver como uma regional que está presente e participando, né, da história da CRB no Brasil, e não um Piauí isoladozinho, né? Mas presente. Para isso exige o quê? A participação de todas as dioceses, né? Como as irmãs já colocaram aqui. Todas as comunidades presentes nas dioceses, nas 8 dioceses. Maravilha. A gente já está chegando no finalzinho. Irmã Janete, passa ligeiro demais. Passa voando, meu Deus do céu. Passa voando o tempo. Mas eu queria ouvir cada uma de vocês
E eu vou fazer o seguinte, vamos começar por a irmã Janete, né? E a gente termina com a irmã Nair aqui, né? Queria que você desse aqui as suas considerações, falando aí desses 40 anos, dando as suas considerações e desde já agradecer pela presença ilustre aqui das irmãs de todas que estão aqui com a gente, falando, e as que estão também aqui, que vocês não estão vendo aí, mas elas estão aqui nos auxiliando e aqui também fazendo o melhor delas, e a banda, os meninos aqui também, né, que fizeram aqui essas belas canções. Obrigado a vocês. Obrigado, Ferdirão, obrigado aí ao vídeo. E irmã Janete, é com você. Realmente, então eu cheguei muito apreensiva até quando disse o tempo. Falei, meu Deus, vai falar o quê? Mas realmente, você tinha razão, né? A gente queria mais tempo para falar da CRB, 40 anos. Mas é com alegria que a gente faz memória. Eu acho que assim, a memória ela é muito importante na história, na caminhada, para a gente não esquecer os momentos importantes e esse passado que ilumina o presente. Eu acho que a gente caminha um pouco também nesse sentido do seguir esperançando sempre mais. Eu acho que nós, como CRB, só para esclarecer, CRB, a gente até faz uma comparação para esclarecer as pessoas que não compreendem muito, é como um sindicato, né? Que une todas as congregações religiosas, né? Então, é a nossa representatividade. E aí, dentro dessa representatividade, a gente tem os diversos encontros, inclusive temos encontros nacionais, para poder criar mais unidade e a gente caminhar na mesma perspectiva. Então, dizer assim, essa CRB ela pode se tornar cada dia mais forte, não só conosco que já estamos, mas com as novas gerações que vêm chegando. E aí o sonho da gente é o despertar das juventudes para a vida religiosa consagrada. Mas um despertar para uma vida religiosa consagrada comprometida, de fato, com as causas que são as causas que Jesus nos chama a olhar, como a gente já colocou aqui, as causas dos menos favorecidos na sociedade, né? Que se comprometa, de fato, em contribuir, em ajudar com a promoção da vida, da paz, da igualdade, da justiça social. Maravilha. Né? Então, gratidão pelo espaço, pela oportunidade. A gente teria muito mais a dizer, mas ficamos muito gratas. Haverão Cleiton. muitos outros encontros, irmã Janete. Gratidão, Cleiton. Muito obrigado também. A Gratidão. palavra com a irmã Consolação. Nós agradecemos muito, né, essa caminhada histórica a todos aqueles que nos antecederam. Né? Se nós estamos aí 40 anos, é porque teve muita gente boa, né? Muitas irmãs, muitos irmãos nossos, né, religiosos, consagrados, que fizeram isso acontecer. Aquele início, né, como já foi colocado, né, desde o início, essa luta, uma luta cheia de graças, cheia de esperança, né, para a gente chegar até aqui. E a gente quer dizer assim a todo o povo de Deus, certo, do Piauí, onde se encontra a vida religiosa consagrada, que os religiosos, os consagrados, jamais abandonará este povo, porque nós amamos esse povo. E que nós estamos juntos, né, caminhando, fazendo essa caminhada junta em todo o Piauí, certo? Todas as dioceses do Piauí. Um abraço forte e vamos continuar a caminhada, porque está só começando. 40 anos. É só o começo. É o começo mesmo. Só o começo. E um abraço para todo o povo, para todos os religiosos e religiosas. Estamos juntos, a festa está começando. Aqui é só abertura e vai ter muita coisa durante o ano todo. Todo mês tem um movimento, viu, Cleiton? Todo mês Olha tem um aí. movimento.
Tem a questão da leitura orante, a palavra de Deus, que vai chegar através de encontros com o povo, né? Vai ter mutirão, vai ter momentos fortes, né? De roda de conversa, né? Então, vai ser legal. Depois a gente passa para você. Me coloque aí nesses movimentos todos. Gratidão. A irmã Naí, senhora que veio de longe, lá de Teresina para cá, gratidão, né? E agora a palavra está com a senhora, né? Certo, obrigada. Agradeço primeiramente a Deus, né? Que nos fez ter saúde, estar todos aqui. O Espírito Santo que nos ilumina, né? E de maneira especial as religiosas aqui da Diocese, né, de Picos, esse núcleo que assumiu a abertura. E com todo o apoio aqui, né? Maravilha. Leito, né? Se não fosse ele aqui com seu estúdio, com seu trabalho, né? A gente não estava aqui jogando no mundo, não só no Piauí, Brasil, mundo, não é? Essa nossa fala, essa nossa abertura, não é? Essa memória aos 40 anos. Nossos amigos aí que animaram, né, com a música, a comunidade inteira aqui de Sussuapara, né? Essa irmã de caridade, obrigada, as filhas que estão aí conosco. Então, é um momento de louvar a Deus, né? De tudo que aconteceu nessa hora e pouca aqui, que já vai caminhando para 2, mas que ainda temos coragem, né, Cleiton? Eu que ainda vou enfrentar uma noite dentro do ônibus, né, para Teresina. Mas tudo bem, estamos aqui para servir, não é como a gente colocava no início. E quero convidar todos do nosso regional, Piauí, do Brasil inteiro, da CRB, convidar para viver conosco esses 40 anos. 40 anos, a CRB do Piauí faz 40 anos esperançando, né, na Terra do Sol. Essa Terra do Sol quente, Terra né? do Sol, Piauí. Então, colocar tudo isso nessa caminhada, né? E convidando também para a gente criar uma corrente de oração. Todos nós que estamos aqui, pela nossa AGE, que é a Assembleia Geral Eletiva, que vai acontecer de 8 a 11 de julho, quando a CRB Nacional vai escolher sua nova diretoria, novo presidente, não é? Para assumir sua história, né? Nessa caminhada de mais de 70 anos, né? Da CRB Nacional. Maravilha. Então, estamos aqui, só alegria, só abertura, que é uma abertura que vai trazer muitas coisas novas, como a Consolação já colocou aí, porque cada mês a equipe já projetou, não é? Algo que vai acontecer. Então, sejam todos convidados, convidadas, não é? Para entrar nessa caminhada conosco dos 40 anos. Obrigada e que Deus nos ilumine sempre. Maravilha. Tem música? Tem uma a música. final. É justamente a questão da ciranda. Entrar numa ciranda, né? É entrar na roda da vida. Quem entra na roda da vida não fica de fora. Maravilha. E a ciranda também é o colocar os pés juntos, né? Essa dinâmica de todos estarem na mesma... como é que a gente fala o nome? Tem a mesma visão, né? Porque o círculo, você quando fica em círculo, né? Ninguém fica de fora, né? Quando era criança, brincava de ciranda. É bonita, a brincadeira é bonita. Aí a gente tenta colocar os passos na mesma dinâmica, no mesmo tom da música. E aí isso forma essa unidade. Que maravilha. Né? Coletividade na unidade. Então a ciranda, ela nos chama para essa união. Que maravilha. Né? Então vamos lá, de ciranda. Vamos. Bora lá. Bora lá, e o vídeo? O vídeo vai cantar mais alto para poder a gente escutar. Faz muito tempo, Tentei da luta logo que nasci, e na alegria, na comunidade, da felicidade, nunca desisti. Minha alegria é da comunidade, da felicidade, eu nunca desisti.
Uma salva eu de só palmas. senti falta da gente estar em pé, dançando a ciranda. Oh, coisa boa! Na próxima. Aqui é na próxima. Bom, uma salva de palmas para Pra você. CRB 40 anos. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, gente. Valeu, muito Valeu, obrigado. Obrigado. Gratidão. gratidão. Obrigada aí, Tchau, tchau. obrigado.